Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ter a escritura. Provérbios capítulo 8. O destaque é o versículo 29, mas nós vamos ler do 22 ao 36. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e ele era seu aluno. E cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Deus, Senhor dos céus e da terra, nós não temos para onde fugir. Acabamos de ouvir a verdade da sabedoria. E qualquer pessoa, seja moça, moço, criança, adulto, seja quem for, que viajar contra esta sabedoria do alto, está arruinando a sua própria vida, arruinando a sua própria alma. Nós te pedimos misericórdia. Não nos deixes viajar contra ela. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. Aqui, na carta de São Tiago, capítulo 1, ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Essa recomendação que ouvimos aqui em Provérbio é da sabedoria.
E ela fala claramente da noiva de Jesus Cristo, que é eleita desde antes da fundação do mundo. Então, essa noiva de Jesus Cristo, a esposa dele, é sábia. Ela é sábia. E não é a sabedoria carnal, não é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria mental, intelectual. Pelo contrário, Paulo disse que Deus escolheu os pobres. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver aqui, na expressão exata que São Paulo usou. Vamos ver aqui. Verso 23 em diante, ou 21. 20, é o capítulo todo, né? 20. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O nosso assunto não é bem sabedoria. Nosso assunto estaria mais preso em limite. Limite. Mas estrutura realmente a mensagem. Esse assunto é muito importante. E é bom que sempre nos lembremos dele. Porque a noiva é sábia. Você já entendeu em que sentido que ela é sábia. Este mesmo Salomão, que recebeu de uma maneira especial o dom da sabedoria, disse que a mulher sábia edifica a casa. A tola, porém, aquela que não tem a sabedoria do alto, essa derruba. Ela acaba com o seu casamento, acaba com sua casa, por falta de sabedoria. Sabedoria de Deus, não é sabedoria. Ela diz, eu não estudei, eu não sou como as outras. Sim, não é isso, não é disso que a Bíblia está falando. Não está falando da sabedoria de quem estuda. Está falando da sabedoria de Deus. Que dá sabedoria ao coração, não à mente. Sabedoria na mente é uma coisa, ela é carnal, faz o intelectual. A sabedoria no coração faz o cristão. O prudente, aquele que entra e sai com sabedoria, com prudência. Agora, limite, a sabedoria não tem limite. Inclusive no tempo, ela estava desde antes de qualquer coisa ser criada. E isso fala dos eleitos, da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Limite quer dizer uma linha de demarcação. Linha real
ou imaginária que separa dois terrenos. Agora, inclui também momento, data, época que marca o começo ou o fim de um espaço de tempo. Limite de tempo. Nós vamos aprender que, se nós ignorarmos os nossos limites, nós podemos adquirir exatamente isso: a morte. Como a sabedoria está dizendo, todos os que me aborrecem amam a morte. Quando você quer, veja, quando você quer comprar algum objeto, um carro, ou seja, qualquer outra coisa, o conselho sábio para aquilo, às vezes, é aborrecido. O conselho sábio para o casamento, às vezes, ele é aborrecido. E ao aborrecer a sabedoria, nós contraímos amargura. Muitas vezes a morte. Olha, quando um filho, uma filha, desobedece um conselho sábio, experimentado de sua mãe, de seu pai, eu tenho experiência. Eu lembro de uma mãe que ficava roxa assim ao redor dos seus olhos e que chorava muito, para que seu filho não contraísse um casamento com mulher estranha à fé, fora da igreja. Agora, naturalmente, é provável que nós tenhamos aqui muitas pessoas aqui, irmãs e irmãos, que tenham tido essa experiência. E que ao passar do tempo, aquele conselho que na hora causou aborrecimento, porque na verdade ouvir determinados conselhos em determinados instantes irrita a gente, contraria o desejo da gente. E forma um choque de espírito com quem está falando. E na verdade a pessoa está falando, a gente sabe que a pessoa está falando a verdade. E por isso Acabe ficou revoltado quando Micaías chegou ali que falou da parte de Deus. Você pode notar que é indigesto. Indigesto é aquilo que não faz uma boa digestão, que não é assimilado pelo organismo de bom grado. Então é indigesto. É indigesta. A sabedoria é indigesta para os nossos sentidos, para os nossos desejos. E aí então, quando queremos, queremos mesmo. A sabedoria está mostrando tudo ao contrário, mas nós queremos quebrar a cabeça. A experiência está mostrando ao contrário, que não é por aí, é por cá. Não é a esquerda, é a direita, não é a direita, é a esquerda, é em frente, mas nós queremos é lado oposto.
Aí é onde nós começamos a ignorar os nossos limites. Por quê, irmãs? Me dê licença, me perdoem. Por que que a mulher se acabou? Na verdade, o que poderia significar realmente uma mulher? Originalmente, vindo lá do Éden, é um ser com estrutura de ser mãe sem limites. Sem limites? É sim, sem limites. Por quê? É relativo. Então, dentro da sua faixa etária de conceber e dar à luz, ela não tem limites. Pela lei da relatividade, dentro daquela faixa, aquele período, aquele tempo, aquele limite de tempo, ela deveria ser um terreno próprio para ter um filho a cada ano. Isso seria a mulher original. E o sexo, então, seria praticado exclusivamente para procriação. Somente para isso. Agora, a condição da mulher hoje é lastimável. A estrutura física dela. Ela não pode passar de 2, 3 filhos. Mas isso não é por questão financeira, por questão social. Questão física, biológica mesmo. Mesmo que ela queira, não tem condição. Passar dali é estupidez, às vezes é arriscando a vida. Mas por quê? Porque ignora os seus limites. O mundo passou a ignorar os seus limites. O homem está acabando prematuramente. Aquele rapagão forte, bonitão, parecendo mais com a candura de mulher do que de homem, está tão limitado, coitado. Parece muito pouco. Por quê? Os limites são ignorados. E uma vez ignorando os limites, está ignorando a sabedoria. A sabedoria do alto. A sabedoria de Deus. Agora, se não estivéssemos nesta condição, nós não estaríamos esperando a Jesus para agora. Isso é certo. Quando aquelas mulheres estavam chorando e lamentando o sofrimento de Jesus, ele parou e olhou para elas e disse: não choreis por mim. Antes choreis por vós mesmos e pelos vossos filhos, porque vão chegar dias em que vão dizer: bem-aventurados os seios que não amamentaram, os ventres que não geraram. Vai chegar o tempo, e o tempo é esse. E diz o irmão Brana que isso se cumpre mais também, para não perder a forma, não é? Mas vamos ver aqui. Há demarcação para tudo, há limite para tudo, e o próprio mar obedece os seus limites. Quando punha o mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu manto. E quem já conhece o litoral sabe disso. Que o mar obedece os seus limites.
E aí é onde entra o profeta. O boi obedece seu limite. O jumento obedece seu limite. O cão obedece seu limite. O cavalo obedece seus limites. O boi obedece seus limites. Mas o homem não. Então, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque ao invés de alcançar longevidade, vida longa, longa vida, tomando elixir da longa vida, estão tomando elixir da curta vida. Isso sim. Não falando do cigarro, da bebida, da grande estupidez, a alimentação é sem um mínimo de sabedoria. A mesa dificilmente tem sabedoria. É muito custoso encontrar sabedoria na mesa. Quando nós colocamos aquela garrafa em cima da mesa, já está mostrando o que é que nós estamos fazendo. Está mostrando que a nossa mesa não tem um mínimo de sabedoria. Nós levamos na brincadeira, e lá de vez em quando, é só quando viaja, não é? As demais alimentações, não há um mínimo de sabedoria. Daniel foi sábio no reino de Babilônia. Foi o homem mais sábio que teve ali, começando pela sua alimentação. Na verdade, é que nós estamos encontrando o seguinte, principalmente nesse meu querido estado, que eu sou daqui do pé rachado. Viaja, não encontra um pé de alface, um pé de tomate, não encontra nada. E aquele povo desnutrido, não planta nada. E aquelas mulheres paradas, sem iniciativa, sem sabedoria. Quintais não tem uma horta. Lá em Belo Horizonte, um senhor lá, um locutor, faz um programa social, ele disse: é uma vergonha, ele falou no rádio, é uma vergonha uma dona de casa ir para a feira comprar cebolinha. Ela deveria ter vergonha de fazer isso. Que aquilo se planta até num balde de pendurado. Enche de samambaia, não sei mais o que, para juntar fungos, muriçoca, não sei mais o que, que é samambaia, não sei mais o que, enche a casa de tanta coisa. Não planta uma cebolinha em casa, não tem o mínimo de sabedoria. Sebo na cabeça, parece que é tudo catita. Começa pela parte física. Agora o profeta vem e diz que o natural explica o espiritual. O frango de granja está matando e fazendo homossexuais e tudo, sabe disso e vai injetar isso na pobre da criança inocente, para ser um homossexual amanhã. Tem que comer frango de granja, porque o sábio mandou. Tem que comer tudo que põe no mercado. Extrato de tomate é falta de sabedoria, é estultice, é estupidez, é ignorância. Comer extrato de tomate, comprar na lata. Ninguém quer usar o tomate. Um médico me falou isso e é a pura verdade. Ele disse: isso é câncer puro. Os conservantes, tudo quanto é anilina, tudo que dá cor é câncer. Mas quer a sabedoria na mesa? Agora você leva para o lado espiritual. Isaías disse: as mesas estão cheias de vômitos.
Isaías ainda pergunta: por que você vai gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão? Isso quer dizer, com aquilo que não nutre, que pelo contrário faz a degenerar, faz acabar com o físico. Ah, coitado, fumante, coitado, bebe. Não, mas você não está fazendo muito diferente, não. Quando se alimenta sem sabedoria. Essa é a parte natural, mas você sabe que ela está falando da espiritual. Bom, graças a Deus, vamos dizer que nós temos uma comida natural sem sabedoria. Nós comemos um arroz branco. Gente, olha, me dê licença, mas é uma vergonha uma mulher dizer que não dá conta de fazer arroz integral. É uma vergonha. Ela não quer fazer, ela tem preguiça de fazer qualquer coisa. Deixa eu implicar um pouquinho, deixa eu ser um pouquinho rabugento mais. Olha, uma vez que eu expliquei por irmão Veras, na verdade que ele é doutor, ele fez o arroz integral na hora. Por que eu sei fazer arroz integral? E uma mulher não sabe fazer, uma dona de casa não sabe. É falta de sabedoria. É preguiça. É considerado o alimento básico melhor do mundo, de todo o mundo. O arroz integral e o feijão. Bom, eu estou falando do natural, mas você está caminhando com o paralelo. Agora vamos dizer, tá bem, graças a Deus, porque nós comemos o natural sem sabedoria, mas comemos o espiritual com sabedoria. Comemos a mensagem da hora. Temos um alimento integral. Temos uma mensagem integral, sem credo, sem dogmas. Está bem, glória a Deus. Aleluia, né? Graças a Deus por isso. Mas vamos à frente. Aqui na mensagem Perguntas e Respostas, parágrafo 96, nós vamos ver uma coisa bastante edificante. Eu creio assim. 96. Vejam aqui. Você é uma dupla, 3 pessoas em uma, alma, corpo e espírito. Você é trine. Agora, creio que teus sentidos exteriores, tua alma, desde tua alma, quer dizer, mas tua consciência externa, teus sentidos, quando estás acordado, em outras palavras, é operado por 5 sentidos: vista, gosto, né, paladar, tato, olfato e audição. Eles unicamente foram dados a ti para fazeres contato com teu lar terrestre. Então, os sentidos são somente para alcançar os limites humanos. Esses sentidos: tato, olfato, audição, paladar, eles são para você alcançar seus limites humanos, controlar e defender o seu físico, e também a terceiros, né? A seus queridos. Uma criança que está no berço, está no braço, ela dá a boquinha para qualquer loucura que a mãe põe dentro da mamadeira. Não é certo? Qualquer coisa doce que lhe agrada o paladar, ela vai engolir. Então o irmão Brana fala daquela cafeína açucarada, que as mães faziam aquela bonequinha de cafeína açucarada, para que seus filhinhos não lhes incomodassem com seu choro. Então, colocava veneno açucarado na boca da criança.
cafeína açucarada. Por que você não toma café sem açúcar? Toma sem açúcar. Você quer açúcar em tudo. Você pensa que você pelo menos provaria Coca-Cola se não tivesse 60%, 3 colheres de açúcar refinado em um copo de Coca-Cola? Se não tivesse aquilo, você não tomaria. 3 colheres de açúcar por um copo. Então está tudo lá, o William Suf mostrou isso. Eles nunca puseram aquilo na televisão, ficou só no vídeo lá, na fita guardada. Ora, veja, esses sentidos é para você proteger o seu físico dentro de seus limites humanos, fazer contato. Agora, veja, eles não foram dados para te fazer contato com o teu lar celestial. Não. Realmente, num corpo humano há 6 sentidos, porque ele é o número 6. Foi criado no 6º dia e ele é o número 6. E é um homem. E ele tem vista, paladar, tato, audição, olfato e fé. Sua fé dispõe seu destino para onde ele se dirige. Aí então você pega aos Hebreus, capítulo 11. Todo mundo devia saber disso aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então não pode ser contactadas, como queira, pelos sentidos humanos. Ela é para alcançar coisas que se esperam e coisas que não se veem. Vejamos aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 4. Veja aqui. Verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então constata-se que o homem troca 80 anos de inglória, na verdade de inglórias. Uma infância, umas mais abastadas, outras sofridas demais, uma puberdade, uma adolescência toda cheia de altas e baixas e choques e decepções, marcas e cicatrizes. Depois enfrenta aí uns momentos de prazer, os poucos momentos de prazer, através do casamento, e logo vai se declinando, passa dos 50, está das 10 para meia-noite. E aí, quando chega a 80, é cansaço e enfado. Troca 1000 anos no milênio, olha, troca 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro. A falta da sabedoria, a estupidez. Troca 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro, que não tem lugar, não tem turismo que possa comparar com aquilo. Qualquer turismo dos mais caros e belos e de glória nessa terra é um inferno, é uma privada fedorenta, milhões de vezes fedorenta em relação às bodas do Cordeiro.
Quer dizer, olha, começa por aí, troca 3 anos e meio de bodas do Cordeiro, 1.000 anos reinando sobre a terra, 1 milênio, sem nenhum mosquitinho, sem nenhuma coceirinha, sem uma cárie, sem cair um fio de cabelo, sem embranquecer, sem nenhuma ruga. Sem nenhuma ruga. Sem nenhum ai, sem nenhuma lágrima. Vai prestando atenção nisso. Depois, eternidade, 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 eternidade. Como Deus. Nunca, nunca, nunca mais. Acabou. Não há tempo mais. Troca tudo isso por besteiras de 80 anos. Aí o próprio Salomão vem e pergunta: o que vale o preço na mão do tolo? O tolo é aquele que não tem sabedoria, é a tola. Então nós estamos jogando, às vezes, 3 anos e meio de bodas de cordeiro, milênio, eternidade, no lixo, em troca, você sabe, em troca de quê? Olha, não atentando nós nas coisas que se veem, essa é a sabedoria do alto. Isso significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Eu tive hoje uma sensação logo de manhã, muito profunda. E sabe qual foi ela? Gente, o quanto você puder ler mensagens, ler a Bíblia, melhor. Quanto mais você lê, melhor. Mensagens e a Bíblia. Mas tem uma coisa: qualquer coisa que você olha, se você prestar atenção um pouquinho, qualquer coisa que você olha, seja ela má ou boa, é a mensagem do irmão Branham que está ali. Você está lendo a mensagem. Não tem mais mensagem do irmão Branham que venha trazer novidade, porque ela está agora, ela está impregnada, ela está em tudo. Eu vi, irmãos, em 2 horas, 2 caminhões rodando assim, completaram uma laje muito maior do que esse teto aqui, ó. Mas o que é isso? Isso não significa os dias de Noé? O caminhão lá embaixo jogando, lá em cima concreto, como se joga água, como se fosse um cano d'água, concreto saindo lá em cima. Quanto tempo levava aquilo puxado no balde antigamente, na corda, para fundir uma laje daquela? Qualquer coisa que você olha, qualquer mulher que você olha, a mensagem está ali. Os dias de Noé estão ali, os dias de Ló, a Sodoma, Gomorra, a mulher de Ló está ali, a Sara está aí, a Jezabel está aí, a Herodias está aí, a Ana está aí, a Maria está aí. Você está lendo a mensagem dia e noite. Dia e noite. Olha para filho, olha para marido, olha para mulher, olha para quem for. Você está vendo a mensagem dia e noite. Agora, qual seria a sabedoria do momento? A sabedoria.
Nós estamos vivendo a era das circunstâncias, e que tudo se justifica pelas circunstâncias. Essa é a fogueira, essa é a arena da hora. O limite máximo, veja só, nós só podemos alcançar na transformação. Aí veio o exemplo de Abraão e Sara. Está aqui em Perguntas e Respostas, é número 1 mesmo, parágrafo 58, 59, 61. É que a sabedoria nos limita, quer dizer, nos dá a prudência de não usarmos o limite máximo. Eu disse e sempre vou repetir, a pessoa que sabe correr de carro, ela não corre. A pessoa que não sabe é que corre. Quando você vê a pessoa correndo demais, alta velocidade, é porque não sabe correr. Ele vai ter que levar uma cambota, qualquer coisa vai acontecer para ele aprender a correr. Ele não sabe correr. Quem sabe mesmo não corre. Não excede limites. Ninguém precisa viajar, principalmente num carro. Por que a gente deve dar sempre preferência a um carro de motor possante? Ele fica muito mais econômico, a viagem é muito mais descansada, a ultrapassagem é muito mais segura, tudo é mais seguro. E você não precisa exceder o limite. Nem mesmo, não precisa, não tem necessidade. A viagem é salutar, é saudável, é gostosa e rende. Mas eles querem avançar o sinal para parar ali na porta de um bar. Queima um pneu aqui e para ali na esquina. Põe 80 e para ali na esquina. Xinga para ultrapassar um, xinga, fala palavrão, depois para lá na frente. Assim é na vida geral. Você observa, vá numa mangueira, onde tem galinha ou caipira deitando. Ao tardecer, elas vão deitar, né? Puleiro. E veja o jeito que está a humanidade. Eu fico observando, mas por que essa danada não fica quieta? A outra senta, ela já tá sentadinha ali, vai dormir ali. A pobrezinha da outra chega lá perto, ela até tirar de lá. Será por quê que elas fazem isso? Enquanto não escurece mesmo tudo, empreteja tudo, a bicha não para. Fica com o pescoço. Mas é o jeito da humanidade. Mas aqui está. Nós vamos, veja, dentro dos limites humanos, você tem que entender que você tem dias os quais têm que ser respeitados. Tem que evitar coisas geladas, tem que evitar ácidas, tem que evitar tudo isso. É por isso que fica tudo podre. E o homem cai na aberração, na aberração dos sentidos. Agora, veja só, Abraão viveu dentro dos seus limites humanos exatamente o tipo de vida que ele deveria viver. Você não sabe, você não pode imaginar o que é um homem ter uma esposa ao seu lado, a qual ele ama de coração, principalmente numa era em que
filho significava bem-aventurança, significava bênçãos de Deus. E aquele homem passar, sei lá, se casou, ele tinha seus 30, ela tinha seus 20, tinha seus 18. Eu sei que ele era mais do que ela, 10 anos, não é? Ora, vamos supor que ele estava com 30, ela estava com 20. Bom, ano que vem já tem meu filho. Passou um ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Passou 40 anos. 45 anos. Comendo, dormindo, amando aquela mulher e nem um filho. Que limite! Como ficou limitado? Quando ela quis exceder, quando ela quis fugir de seus limites, ela arranjou um selvagem para ele. Ela pegou uma criada e disse: agora você deita com ela, ela vai ter um filho nos meus joelhos, então esse é meu filho. Foi Ismael, está até hoje no calcanhar de Israel. O profeta disse: foi isso que ela arranjou. Ela arranjou um selvagem. Ela tinha que acomodar-se aos seus limites. Porquanto sua madre era fechada. Mas, veja, é o que a igreja às vezes não quer. É que às vezes nós não queremos, e nós estamos vendo aí meninos ainda, pastores novos, neófitos, demonstrando que são neófitos, brigando por causa de mensagem nova, em dificuldade, preocupados com mensagens novas. A igreja vai ter que entender, ou por força, ou pelo amor, ou pela dor, você tem que comer coisa amarga. Na Páscoa tinha a erva amargosa, que ninguém gosta. Depois, ai meu fígado, minha vesícula. Por que não come amargo desde criança? Por quê? Por que esse sistema hepático comprometido, tudo intoxicado, besteirada, e não quer o amargo? Mas lá na Páscoa tinha o amargo. E você não pode pensar na vida sem amargura. Agora sim, agora eu sou feliz, agora eu vou cantar, agora eu vou chorar, agora eu vou amargar. Porque estreita é a porta, espinhoso o caminho, é amargo. Porque isso está dentro dos limites humanos. Veja na Bíblia, quem trouxe filho que marcou época? Homens especiais. As mães normalmente eram limitadas. Com esse tipo de problema, madre fechada. Samuel, por exemplo, veja o sofrimento, a amargura daquela Ana. A igreja solícita vai arranjar um Ismael. Acaba por arranjar um Ismael. Mas minha filha, meu filho,
você tem que concordar com isso, queira ou não queira. Os nossos limites hoje são estes. E o nosso maior sofrimento que existe, o sofrimento maior que existe é um povo que tem a luz que nós temos, a mensagem que nós temos, e cada dia que passa parece que nós vamos ficando mais assim, vai ficando mais impossível viver lá. Mais impossível. Não é verdade? E cada dia que passava, mais impossível ficava para Sara ter um filho. Cada ano que passava. Só ia piorando a situação. Porque ela ia ficando mais velha. Ele mais velho, até que extrapolaram o tempo. Então, passaram do limite da razão de um casal ter um filho. Pronto, agora selou, acabou, não há mais esperança. Não há mais esperança. Acabou. Porque o limite de tempo se esgotou. E o que ela pôde fazer foi arrumar um selvagem daquele. Aí então vem a observação: se não temos fé em algo impossível, perderemos o estímulo, o entusiasmo, porque você tem que lutar sempre por uma coisa que você crê, muito embora não veja. Nós ouvimos hoje de manhã na Rádio Clube que é uma dorzinha qualquer, nós temos que correr para o comprimido, porque está ali. E tira aquela dor de cabeça logo com facilidade, com analgésico e pronto. Nós não temos que orar mais, quase, pelas nossas enfermidades. Agora, não é por isso que nós vamos criar esse impossível, né? Mas, na verdade, se não temos fé em algo impossível, isto quer dizer que a nossa condição não permite, a nossa condição natural não permite alcançarmos aquilo, somente pela fé. Então nós perdemos o entusiasmo. E nós ficamos mais impacientes cada dia que passa. Neurastêmicos, nervosos, neuróticos e drogados. É isso que acontece realmente. Essa é a era dos neuróticos. Essa é a era do casamento neurótico. Essa é a hora do psicotrópico. Virou uma máfia. Então vem aqui, ó. Agora, a primeira coisa ocorre quando somos ressuscitados e que ainda viverem, ficarão. Olha, a ressurreição começará primeiro, a ressurreição dos que dormem. Isso para sairmos da faixa de limite humano. Isso que está se restringindo cada dia que passa. Aí você vai acompanhando Sara e Abraão. Porque não tem outro tipo mais fiel para essa hora do que Sara e Abraão. E nós não vamos esquecer que o Abraão e o Ló estão em nós. A Sara e a mulher de Ló estão em nós. O cão preto e o cão branco estão em nós. Haverá um tempo para despertar, e os que dormem agora no pó, não os que dormem no pecado, porque eles seguirão dormindo. Não se despertam por outro 1000 anos, mas esses que estão dormindo no pó serão despertados primeiro, na graça do rapto do Senhor. Estes corpos corruptíveis se vestirão de incorrupção. Você está citando 1 Coríntios 15, 50 em diante, não é? Porque, veja,
E então todos nós nos congregaremos. Sendo assim, sairemos dos limites desta dimensão humana. Vejamos. E quando começarem a se congregar, então os que vivermos e ficarmos seremos transformados. Ao sermos transformados, sairemos desse limite. Esses corpos mortais não verão morte, porém, de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós, e você então será transformado. É o que você tem que esperar sob esta condição que você está. Agora, isso aí é somente a fé. Tem que ficar somente a fé na palavra que você ouviu. Foi o que Abraão ouviu. Veja, ele ouviu a palavra e passaram 25 anos, e Deus não voltou lá suando paletó, e um anjo suando e gritando com ele, mas que grande mensagem, coitado. Não, ele veio e disse: olha, eu te visitarei, você vai ter um filho, e Sara riu lá, coitado, e nunca mais voltou, nunca mais deu a mensagem para ele. Maria também foi do mesmo jeito, o anjo chegou e falou com ela e foi embora. Agora nós temos que bater o martelo na cabeça todo dia, tem que pregar. E o melhor que faz, e o profeta chegou a dizer: se Deus está no seu coração, você não suporta ficar em casa. Ainda tem mais essa, né? Vejam, estes corpos mortais não verão morte, porém de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós, e você será transformado. Você tem que estabelecer a fé nesse impossível, porque aquilo era impossível para Sara e Abraão. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem. É assim. Você vai ver o irmão Leopoldino aí, rapazinho. Você vai me ver rapazinho. Como é que ele não está aqui? Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem. Que é esta transformação súbita? E depois de um tempo você está viajando como o pensamento. Olha, não há limite mais. Dentro desse limite, você tem que pegar esse corredorzinho aqui, ir lá pegar o ônibus, tem que pegar seu carro, tem que pegar sua bicicleta. Lá não. Você estará viajando como o pensamento. Você pensa e já está lá. Amém? Você pensa e já está lá. Então não há limite. E então podes ver aos que já estão ressuscitados. Oh, que hora! Então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares, sem precisar de entrar em avião, sem precisar de entrar em supernave, sei lá o que mais. Oh, nós temos tantas referências aqui para ler, mas não dá mais, o tempo já se foi. É tão gostoso que o tempo voa, né? Aleluia. Mas aqui viria a posição para isso, na mensagem Como Poderei Vencer, parágrafo 35, 70, 71, 80, com reticência, né? 82, 115 ao 158 e o 119. Agora, vamos ver só aqui no quarto selo, para finalizar, aqui, ó. Parágrafo 170, no sexto selo, desculpem. Agora vejam bem e não deixem que isto lhes escandalize. Notem quem abriram este selo: profetas. Amém. Ali o tem. Ó irmão, estamos vivendo no dia da águia. E a águia, em relação às aves, a todas as aves, ela não tem limite.
a que vai mais alto, é a que enxerga mais, que tem mais aguçidade Então é, portanto, a ave mais sábia. Sábia pela sua estrutura, sábia por saber enxergar, por poder ver. A sabedoria é ver, é antever, é enxergar. Por isso eu repito, essa noiva estava com ela lá, antes da fundação do mundo. Deus abençoe.